pense em Deus nesse momento que nós oramos. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, estamos aqui, meu Deus, em mais uma noite para ouvir a Tua santa palavra. Nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos que o Senhor fale com cada irmão que está aqui, com cada um que saiu da sua casa para vir nesta noite deste dia 24 de janeiro, ouvir a Tua santa palavra neste sábado. Nosso Deus, nosso Pai, na igreja já é domingo. No calendário e no modo do mundo, vê a noite e o dia, ainda é sábado. Mas para nós na igreja já é domingo. Nosso Deus e nosso Pai. Nesta noite de domingo, meu Deus, nós nos encontramos aqui para ouvir a Tua palavra. Senhor, que através desta palavra, o Senhor venha preparar o coração de cada um que está aqui, para se animarem, para que cada um de nós venhamos ter ânimo, Senhor, porque a Tua vontade é que nós venhamos nos animar, para que amanhã bem cedo, às 8 horas da manhã, nós estejamos aqui todos nós, para recebermos o pão do fortalecimento. Nosso Deus, fala conosco nesta noite, assim nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos ler aí, os irmãos já estão com a Bíblia aberta, em Marcos capítulo 13. E no Evangelho de São Marcos capítulo 13 está escrito o seguinte: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus aí está profetizando que o templo seria destruído, e nós sabemos que 38 anos, ou 37 anos depois, se cumpriu essa profecia. Pois os romanos destruíram Jerusalém, não ficou pedra sobre pedra naquele templo. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane. Olha que interessante, né? Jesus nos dá a responsabilidade de não sermos enganados. Mas ao mesmo tempo que Ele nos dá essa responsabilidade, nós ficamos sabendo que é possível não ser enganado. É só tomar cuidado. Existe muito engano nesta terra, principalmente no que tange ou com respeito as doutrinas a respeito da Bíblia, das últimas coisas. Existe muito engano, mas Jesus está dizendo: olhai, tomem cuidado, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Vamos parar um pouquinho aqui para os irmãos entenderem de que época Jesus está dizendo. O evangelista São Marcos, ele relata primeiro as palavras de Jesus dizendo a respeito do princípio das dores. Então, tudo que Jesus disse aí do versículo 5 até o versículo 8
é o princípio das dores. E nós sabemos que o princípio das dores virá depois do arrebatamento da igreja para a nação de Israel. Mas aí ele começa a dizer a partir do versículo 9: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis, e por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado, naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos continuar lendo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Coloque o dedo aí no versículo 13 e deixe-me falar a respeito do que Jesus disse do 9 até o 13. Veja que Jesus está falando do nosso tempo aí. Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus está mandando novamente tomar cuidado e está dizendo, profetizando que haveria até o fim uma perseguição contra a igreja. Até que fim? Até o fim da era da igreja. Nós estamos vivendo no tempo da graça, no tempo da igreja. E se tem uma coisa que Jesus está predizendo aqui, algo que é certo, é o ódio do mundo contra quem é de Jesus. Quem não é de Jesus não é odiado pelo mundo. Os malfeitores desse mundo não são odiados pelo mundo. Eles são amados pelo mundo. Os pecadores, perversos, eles são amados pelo mundo. O mundo ama o que é seu. Mas quando alguém quer viver piamente, quando alguém quer se separar desse mundo, quando alguém quer andar em santificação, então o mundo não conhece. A pessoa fica estranha para com este mundo. A pessoa não bebe, não anda na bebedice. A pessoa de Deus não tem nenhum vício. A pessoa de Deus não anda na perversidade, na depravação. Ela não vai para o carnaval, ela não vai para o forró, ela não vai para o boteco, para o bar. Ela não fica mais contando piadas indecentes e imorais. Ela procura se afastar da maledicência, não vai maldizer mais os outros. Então essa pessoa fica totalmente estranha para com o mundo. Ela agora só quer saber de ler a Bíblia, de orar, de vir na igreja, de evangelizar, de falar de Jesus, porque Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então a pessoa fica diferente, ela se torna estranha, a pessoa que se converte, que crê no Evangelho. Ela já não é mais desse mundo. E ela quer se afastar do pecado. Uma das características de uma pessoa que realmente é de Jesus é que ela odeia o pecado. E ela não ama mais o mundo, porque ela sabe que o mundo passa. Então o mundo olha com ódio para essa pessoa. Então, se tem algo que o Senhor Jesus deixa claro aqui, é que seus discípulos seriam odiados por esse mundo, seriam perseguidos. Mas ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O Senhor Jesus coloca aqui a perseverança como um sinal de alguém que realmente é salvo e será salvo. Porque quem realmente é salvo, persevera até o fim.
Se a pessoa ela se retira, por um tempo ela está na igreja e parece que está seguindo Jesus, mas depois ela desanima e não quer seguir mais Jesus, é porque ela nunca creu, ela nunca teve a salvação. Então aqueles que são salvos perseverarão até o fim. E aí então nós vamos para o versículo 14, onde está escrito: ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aí Jesus, ele começa a falar do que vem depois do princípio das dores. Primeiro Jesus falou do princípio das dores que vem depois do arrebatamento. Depois Jesus fala do tempo anterior ao arrebatamento, até o fim da época da igreja na terra, que é com o arrebatamento. E agora o Senhor Jesus começa a falar do que vem depois do princípio das dores ainda. Porque depois do princípio das dores, vem as dores. E o que marca a divisão do princípio das dores para as dores é a abominação do assolamento, que foi predita pelo profeta Daniel. Então Jesus diz: quem lê, entenda. Ele está mandando nós entendermos. Se lá no início ele disse: olhai que ninguém vos engane, e nós entendemos que a responsabilidade é nossa de não nos deixarmos enganar, e concluímos também que é possível não ser enganado, e isto é uma coisa muito boa, aqui também nós vemos que a responsabilidade é nossa de ler e entender. E nós vemos também que é possível ler e entender. Se alguém não está entendendo, poderá vir a entender se o quiser. Eu entendo, meus irmãos, eu posso falar para os irmãos que essa abominação do assolamento, ou a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, é o dia que o falso profeta fizer uma imagem do anticristo, da besta romana, do príncipe romano, e colocar essa imagem dentro do templo em Jerusalém. E quando esse príncipe romano que virá sentar dentro do templo de Jerusalém, dizer: eu sou Deus. Então isso vai ser o abominável da desolação, a abominação do desolamento, no lugar que não deve estar, que é lá no templo, em Israel. Esse templo ainda será construído ainda. Então Jesus está dizendo aqui, não mais para a igreja, ele está dizendo para os judeus. Porque, se alguns não sabem, depois que Jesus tirar a igreja da terra, Moisés e Elias, os dois profetas de Deus, estarão com os pés na terra novamente, lá em Jerusalém, e vão profetizar durante 1260 dias, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E eles vão profetizar como? Usando as palavras de Cristo. Estas palavras aqui serão usadas, dizendo: ó, virá o abominável da desolação. E o povo já vai estar de antemão avisado sobre o que eles devem fazer. O povo judaico que se converter, o remanescente de Israel que se converter através da pregação de Moisés e Elias e os 144 mil judeus selados de Apocalipse 7. E Jesus vai dizer para aqueles, aí ele não está dizendo para nós, porque nós não vamos estar aqui. Ele está dizendo para aqueles da grande tribulação, para aqueles que estiverem na Judéia. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiver sob o telhado não desça para casa. Não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar suas vestes.
Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não se suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Veja que Jesus está falando das dores. É de um tempo que ainda não veio, uma aflição que nunca houve na terra e nunca mais haverá, porque ela é precedente à vinda gloriosa de Jesus para Israel no Monte das Oliveiras. Então ele diz aqui que até os dias serão abreviados. Acreditamos nós, meus irmãos, que nesse tempo, lá em Apocalipse, fala sobre o derramamento das 7 taças. E me parece, se eu estou bem lembrado, uma taça ela é derramada sobre o sol para que a terça parte do dia ele não brilhe. Qual que é a terça parte do dia? São 4 horas, porque o dia tem 12 horas, a noite tem 12 horas. Então a quarta parte do dia é 4 horas. Então provavelmente o dia nessa época vai ter só 8 horas. O sol vai nascer 7 horas da manhã. E quando for 3 horas da tarde, o sol vai se pôr. Aí vem mais 12 horas da noite, o dia nasce novamente, 3 horas da tarde, o sol se põe, se faz noite. Os dias vão ser abreviados. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, Jesus então fala, não do arrebatamento aqui, ele fala da vinda gloriosa dele. Ele virá e todo olho verá. Agora, a partir do versículo 32, que nós vamos ler apenas até o 37, Jesus vai falar do arrebatamento. Então, preste atenção aí. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Note que ele está falando de outro dia. Ele está falando do arrebatamento aqui. Aí ele diz, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que partindo para fora da terra, deixou sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Aqui ele fala do arrebatamento. Agora, não, continue com a Bíblia aberta aí, vamos ler juntos aí o versículo 35, 36 e 37, para guardar essas palavras de Jesus no nosso coração. Vamos ler junto. Vigiai, pois o Senhor da casa
se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso, não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Amém, Jesus? Guarde esta palavra no seu coração. É Jesus que está nos mandando. Eu guardo esta palavra no meu coração. É Jesus que está nos mandando. Vigiai. Ele não quer nos achar dormindo. E ele virá de improviso. O arrebatamento vai ser de improviso, a hora que ninguém espera. Graças a Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está. Porque tudo que no mundo há, o desejo dos olhos, da carne e a soberba da vida, do Pai não é. O mundo passa, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está. Porque tudo que no mundo há, o desejo dos olhos, da carne e a soberba da vida, do Pai não é. O mundo passa, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.